Todo mundo está vendo que o número de casos de Covid está explodindo no Brasil inteiro. E o número de óbitos também nunca esteve tão alto. Então, pessoal, vale a pergunta e os pais estão muito preocupados. Nesse momento da pandemia, porque o Brasil atravessa, é possível ter aulas presenciais? É possível que as escolas estejam abertas? Então vamos lá, vamos entender. E eu já começo respondendo para vocês. Sim, é possível, mesmo nesse momento da pandemia. Por que é possível? Vamos entender. Tem duas vertentes de raciocínio para a gente fazer. É a vertente da doença. E aqui manda o raciocínio científico. Então, o que os trabalhos nos informam? Olha, sob a ótica da doença, primeiro, as crianças transmitem pouquíssimo a doença, muito menos que os adultos. Segundo fato importante, a gente sabe que as crianças têm quadros mais leves e aquela síndrome rara, a síndrome inflamatória multissistêmica, acomete, felizmente, apenas 0,6% das crianças. É uma síndrome rara. Terceiro, as medidas de proteção são eficazes no sentido de conter ao máximo que a gente consegue, né, a transmissão e a disseminação do vírus. Porém, as medidas de proteção têm que ser seguidas, e isso é importante, por alunos, professores, funcionários e por toda a comunidade. Então não adianta nada, por exemplo, a escola ter todas as medidas de proteção e no final de semana os pais levam os seus filhos para uma praia lotada. Não adianta nada a escola ter medidas de proteção e professores, funcionários, no final de semana vão para a balada, por exemplo. Então, gente, a gente tem que garantir que a comunidade toda mantenha as medidas de proteção. Então, a gente sabe também, como quarto argumento, que em outros países onde a pandemia estava em ritmo acelerado, as escolas ficaram abertas. E o que aconteceu? Houve piora da transmissão por conta das escolas estarem abertas? Não. As escolas abertas não influenciaram a taxa de transmissão. Então, a gente tem argumentos científicos suficientes para dizer que as escolas devem permanecer abertas. E a segunda vertente, que é a do desenvolvimento. As escolas têm que ficar abertas por conta de que nas escolas é que se faz o desenvolvimento infantil, principalmente na primeira infância, pessoal. E a gente sabe como isso é importante para o futuro do país, não só em relação à aquisição de conhecimento cognitivo, mas também para o próprio desenvolvimento das crianças. Diminui a ansiedade, aumenta muito a capacidade das crianças de tolerarem e de passarem por essa fase, estando umas com as outras. Então, gente, por todas as razões, as escolas devem permanecer abertas mesmo nessa fase. Fechar a escola, só se fechar tudo, completamente tudo, lockdown, aí por interferência das autoridades de saúde e da educação, aí fecha tudo, não tem jeito. Mas, nesse momento da pandemia, com o número bem alto, os casos subindo, sim, a gente deve ainda manter as escolas abertas.